Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson e hoje vamos para o segundo vídeo sobre esse livro aqui, Mindset. Eu estou fazendo resenhas sobre livros que possam ajudar não só no desenvolvimento para concurso, mas também na nossa vida pessoal. Então no primeiro vídeo, que vai ter o link aqui embaixo, vai ter um cartãozinho aqui que você vai poder ver. Eu falei a ideia geral do livro, o conceito de Mindset, que é a forma de pensar, as diferenças entre os dois tipos de Mindset e o que é o sucesso para os dois tipos de Mindset. Uma consideração importante antes de a gente começar a bater papo sobre o livro. Primeiro, que aqui são minhas considerações pessoais, tá? Você, ao ler o livro, se quiser ler o livro, vai ter as suas considerações. Segundo, você pode ter uma outra visão sobre este livro, que é o que o professor Fernando também está fazendo. Eu estou fazendo a mesma resenha que ele está fazendo sobre os mesmos livros. Então, você também pode ter uma segunda visão. Terceiro é que você pode ampliar a sua visão num bate-papo que a gente tem num podcast, que vai estar o link aqui embaixo, que é mais extenso que esse vídeo aqui. E por último, que você vai poder baixar o PDF com as minhas anotações. Eu acho que dá para ver aqui, sim, dá para ver, com as minhas anotações, certo? São as anotações que vão guiar esse bate-papo. Vai ter um link aqui embaixo, você vai clicar, vai se cadastrar e você vai receber esse PDF. Se a gente já tiver nos outros vídeos, você vai ser avisado por e-mail dos próximos vídeos. Vamos lá. Então, quais são as características que eu considerei aqui importantes sobre esse livro? De dois tipos de mindset, dois tipos de pensamento. Tem um pensamento fixo e o pensamento de crescimento. Olha só a característica interessante para quem tem um pensamento fixo. Precisa provar que é bom. É uma pergunta até que eu te faço. Quando você faz alguma coisa, você desenvolve alguma atividade, você faz um concurso, você faz uma prova, qualquer coisa que você faz na vida, você faz pensando em quê? Provar que é bom naquilo ou faz sem querer provar nada a ninguém? Isso é uma pergunta. Você faz querendo provar ou você faz sem querer provar nada a ninguém? Faz apenas porque faz, porque quer chegar no resultado e quer aprender. Geralmente quem tem um mindset fixo, um pensamento fixo, quer fazer isso para provar alguém, quer provar para os amigos, quer provar para a sociedade, quer provar para os pais, entra na faculdade para provar e não está pensando muito em si, está pensando mais em provar. As pessoas com o pensamento fixo, elas dividem assim, ou as pessoas são superiores, são inteligentes ou são inferiores. Esse é um outro tipo de característica. Quem tem um pensamento de crescimento, não. Pensa, vou me cercar de quem tem mais conhecimento que eu tenho para poder crescer. É esse o pensamento. Uma característica muito interessante de quem tem pensamento fixo é o seguinte: culpar os outros. Algo não deu certo na sua vida, a culpa é de alguém. A culpa está em algum lugar. A culpa só não é minha. A culpa é de alguém, a culpa está em algum lugar, tem alguma desculpa. Quem tem o pensamento de crescimento, não. A culpa sempre é minha. A responsabilidade sempre é minha. O que é que eu posso fazer para ir em frente? O que foi que eu fiz de errado? O pensamento é sempre assim. E a gente pode identificar isso muito nas nossas vidas. Por exemplo, quando eu fazia concurso, muitas vezes quando eu fazia uma prova, eu dizia, não é possível. Isso aí teve alguma coisa que não dá para passar nessa prova. Estava muito difícil, mas alguém passava. Aí eu poderia pensar, bom, então é porque essa pessoa é muito inteligente, quer dizer, a responsabilidade nunca seria minha. E se a responsabilidade não é minha, se a culpa não é minha, o que é que eu vou poder fazer para chegar no meu objetivo? Então essa é uma pergunta que precisa ser respondida. Então encontra justificativa para os seus erros, quem tem um pensamento fixo, mas quem tem um pensamento de crescimento, não. Ela busca as qualificações que vai precisar no futuro. Busca método, técnicas, estratégias, busca o conhecimento. E por último, uma característica que é interessantíssima é o seguinte: quem tem um pensamento fixo não aceita críticas. E quem tem um pensamento de crescimento, ele não pensa na crítica como uma crítica. Ele pensa nisso como um feedback para melhorar. A pessoa nunca leva, faz o possível, nunca leva para o lado pessoal. Se tem alguma crítica, alguma coisa que você não gosta, que você recebe de alguém, isso para você é o quê? É uma ofensa pessoal, você fica triste, fica mal, ou você leva aquilo não pelo lado pessoal, mas como uma possibilidade de se entender e aí poder crescer, ser melhor? Essa é a pergunta que eu te faço. E aí o livro se estende para questões de relacionamento, questões de professores, que aí eu vou abordar voltado professor, aluno, concurso, mais para essa área, e se estende também para como você pode mudar o seu pensamento. Em relacionamento, seus amigos, quando você está estudando para concurso, eu falo mais de concurso porque nossa área aqui, minha área, esse canal, um canal de concurso público, mas serve também para a vida. Como é que você se sente quando o amigo faz alguma coisa que você não gosta, alguma coisa que no seu sentimento ele não deveria agir daquele jeito? Como é que você se sente? Você se sente julgado, rejeitado, humilhado? Ou você se sente
que deve compreender o que a pessoa está falando. Se ela está falando aquilo é porque tem algum motivo. Você perdoa e segue em frente. São dois tipos de pensamento totalmente diferentes. O primeiro é fixo. Você está pensando, bom, isso é um julgamento, eu não quero saber, ou é bom, ou é ruim. Ou você pensa, bom, essa pessoa está falando isso, tem algum motivo. Tem algum motivo para estar falando isso, para estar agindo dessa forma. O que é que será que tem em mim também? Outra pergunta interessante. Quando o seu amigo, alguém que você gosta do seu relacionamento, está melhor que você fica feliz ou triste? Você está feliz pelo sucesso dos outros, dos seus amigos, das pessoas que te cercam, ou não, está triste? Você só fica feliz quando você está melhor que os outros. Veja, se você pensa que você está melhor, está bem, está feliz quando está melhor que os outros, você só vai conviver com quem está com a capacidade, no momento, inferior à sua. E quando é que você vai crescer aí? Como é que você vai crescer? Então é sempre bom, no pensamento de crescimento, a gente enxergar que estar com pessoas que estão à nossa frente, amigos e que estão tendo sucesso, é muito bom. Isso deve trazer uma alegria muito grande. Por quê? Porque existe uma possibilidade de crescimento ali com essa pessoa também. Existe essa possibilidade. E nos seus relacionamentos, nas suas amizades, outra pergunta. Você acredita que precisa de esforço para dar certo? Ou acha que encontrou sua alma gêmea ou um amigo, bom, me dei bem com aquele amigo e tudo mais, é aquela pessoa? Ou acredita que existe um esforço de entendimento, como é que aquela pessoa é, como é que ela se comporta, e o que é que você pode fazer para melhorar o relacionamento seu pessoal, amigos, relacionamento amoroso, o que for. Então, essa é uma diferença de pensamento que a autora traz, que é muito interessante. E aqui eu coloco um aspecto do relacionamento que eu sofri muito, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E a timidez, ela tem duas facetas aí social, certo? Ou você é tímido, e no momento que você está em um contexto social, você se fecha, você se retrai, ou aquele momento social para você é um desafio. No momento pode até gerar uma certa angústia, mas à medida que você vai enfrentando, você vai conhecendo as pessoas, você vai se desenvolvendo e vai deixando aquilo para trás. É apenas um desafio que você precisa superar. Para mim, só para você ter uma ideia, eu não conseguia pedir nem uma pizza por telefone. E hoje eu gravo aqui, eu estou conversando com você na câmera. Então, para mim eu não conseguia. Por quê? Porque para mim isso não era só um desafio, era um bloqueio. E o que é que eu precisava fazer para superar esse bloqueio? Para poder falar no telefone para pedir uma pizza. Veja o grau, que você pode até estar rindo aí, vendo que isso é uma coisa absurda. Mas para mim foi assim, eu sempre fui muito tímido. E eu tive que superar isso de alguma forma. E você só superar isso se transformar em um desafio. E não quer dizer que em um aspecto da minha vida isso eu superei, mas não quer dizer que outros aspectos da minha vida eu tenho um pensamento fixo. E a gente tem que estar trabalhando sempre para avançar. Você sofre de timidez? Tem alguma coisa relacionada à timidez que está te impedindo de avançar? Se eu continuasse com aquela timidez que eu tinha no começo da minha vida, talvez hoje eu não estaria casado. Como é que eu ia convidá-la para sair? Então, isso eu tive que superar. Outro aspecto interessante que eu vou abordar aqui trata de professores, técnicos, pessoas que auxiliam no nosso crescimento, e aqui eu vou tratar do aspecto mais relacionado a concurso público, tá? E aí eu vou fazer 3 perguntas interessantes, importantes em relação ao concurso público. Primeira, você como aluno acredita que, número 1, suas características estão sendo analisadas? Você acredita que quando você está numa aula, professor, ou a prova do concurso, ele está ali para analisar suas características, é algo pessoal, ou o concurso está ali, o examinador está ali, uma prova oral, o que for, está ali para analisar os seus resultados, o seu desempenho? Qual das duas opções é para você? Quando a gente enxerga como se fosse algo pessoal, a gente está num pensamento muito fixo. A minha pessoa, o que eu sou, e não o que eu faço. Se não é o que eu sou e é o que eu faço, num pensamento de crescimento, o que eu faço pode ser mudado, mas o que eu sou é ou não é. Responda essas perguntas para você se entender. Aqui eu não vou dar respostas prontas, até porque é muito pessoal. E é uma análise que eu estou fazendo do livro, dizendo o que é que o livro pode trazer de bom para você. Você como aluno, o que é que você deseja? Provar o seu valor e sua competência ou aprender e crescer? Geralmente quem tem um pensamento fixo, ele quer provar o seu valor e a sua competência, ele quer mostrar a nota. E é exatamente por isso que quando tira uma nota ruim, não passa no concurso, se retrai, se esconde, não quer dizer a nota. É muito comum, quando eu fazia concurso, eu pessoalmente não tinha isso, mas tinha pessoas que tinham. Tem gente que não quer dizer a nota que tirou, não diz de jeito nenhum. Por que essa pessoa não diz a nota? Veja, se for uma nota ruim, a pessoa vai se sentir mal, vai se sentir humilhada.
E pelo contrário, se a pessoa fala, ela está mostrando, bom, aqui é um processo de minha aprendizagem. Eu estou seguindo o meu caminho. Nesse momento não foi, no próximo talvez não seja, daqui a pouco será, porque eu estou construindo o meu processo. Então eu, pessoalmente, eu nunca tive essa preocupação, mas conheci pessoas que tinham, que não queriam falar, eu respeitava, claro. Mas isso denota algum aspecto que a gente está mostrando para o mundo. E se a gente começa a analisar isso e começa a entender que o concurso, a prova, na verdade é um processo, e a gente está fazendo de tudo para dominar esse processo, e não está preocupado com o que os outros estão falando, porque sabe que isso é um caminho na aprendizagem, um caminho de aprendizagem, tanto faz a nota, se é boa, se é ruim, é um processo. Uma hora eu chego lá. E a terceira pergunta, você entende que possui habilidades ou que pode desenvolver as habilidades que tem? Você acredita que é inteligente ou é burro? É assim nessa dicotomia? Ou acredita que independente da habilidade você pode desenvolver? Acredita que é bom em uma matéria, ruim em outra? Ou pode desenvolver estratégias? Eu vou contar um exemplo aqui pessoal interessante porque nunca fui muito bom em raciocínio lógico nem em português, principalmente para prova. Por quê? Porque eu me formei em Direito e os concursos que eu queria fazer envolvia muito a área jurídica Direito. Mas português e raciocínio lógico caía em provas de analista, por exemplo. E aí, quando eu ia fazer esse concurso de analista, eu tinha que ser bom. E eu tinha duas opções. Ou eu sou bom ou eu não sou bom nessas matérias. Ou então eu poderia pensar, como é que eu faço para desenvolver essas habilidades para ter uma nota boa e ser analista na época. Então eu fui procurar me desenvolver. Para quê? Para conseguir a nota e ser aprovado, senão nunca seria. Agora, um cuidado que a gente precisa ter aqui, porque toda habilidade que a gente desenvolve, ela precisa de esforço, o nosso esforço pessoal. Existe um padrão, às vezes, muito comum, que é o seguinte, é a apologia ao esforço a qualquer custo, o esforço inútil. E não adianta que o seu esforço seja inútil, ele precisa ser útil e ele precisa gerar resultados. Então não adianta, por exemplo, aquela máxima, estude 10, 12, 15 horas por dia. 3 horas por dia estudando de forma útil, que gera resultado com estratégia, vale muito mais que 10 horas por dia. Então o esforço que você precisa fazer para desenvolver essas habilidades, elas precisam ser úteis e que gerem resultado. Então, só um cuidado que eu coloco aqui, porque eu vejo muito isso. E é importante diferenciar aí, para a gente não pensar que é esforço por esforço. Se fosse só esforço, era só pegar os livros, ler deslocadamente os livros e que garantiria a aprovação, e a gente sabe que não é assim que acontece. É preciso muita estratégia, muita técnica, é preciso entender a prova, é preciso entender como resolver questão, é preciso muita coisa para o negócio funcionar de verdade. E isso você aprende ou com o tempo, perdendo muita prova, ou então pegando com alguém que já fez, me dando as dicas, me dando o caminho, porque fica mais fácil. Ou desenvolvendo as próprias estratégias, como eu disse. Então é uma opção que a pessoa tem. Pode desenvolver as próprias, pode pedir ajuda de quem já trilhou o caminho. E isso depois a gente falar nos próximos livros, isso tem a ver com modelagem, tá, já? E por último, como é que é possível mudar esse pensamento? Será que é possível? E a autora fala que é. E eu sou prova viva também de que é, porque eu era tímido, deixei de ser. Eu acho que eu sou ainda, mas eu enfrento isso diariamente e hoje eu acredito que sou bem melhor. Mas eu mudei a forma, quer dizer, a timidez para mim não é algo que é fixo, cravado. É um desafio que eu enfrento sempre que preciso e preciso enfrentá-lo e preciso superá-lo. E supero. Falar nessa câmera hoje em dia pode parecer fácil, mas no começo não foi. E como é que você pode mudar? Primeiro, você precisa identificar suas crenças. No que é que você crê? Depois do primeiro e do segundo vídeo, você já viu que tem dois tipos de mindset. Um tipo de pensamento fixo e um de crescimento. Onde é que você pode identificar o seu pensamento fixo para mudar para um pensamento de crescimento? A primeira é identificar. Depois que você identifica, você pode modificar, que é o segundo passo. E para modificar, você precisa tomar uma decisão. É uma decisão, é simples assim. Se eu era tímido, como é que eu deixo de ser tímido? O que é que eu preciso fazer para deixar de ser tímido? É uma decisão. Então, se eu acredito que as pessoas são inteligentes ou burras, se eu tenho isso, como é que eu faço para mudar? Como é que eu faço para imaginar agora, se eu não acredito que eu sou tão inteligente, o que é que eu posso fazer para me tornar inteligente? É possível identificar uma crença e mudar. E o terceiro passo é manter o trilho na nova crença. É igual a dieta. Você emagrece, identificou qual era o problema, achou a solução, emagreceu, depois que emagreceu volta tudo como era antes, engorda de novo, não dá. A gente precisa manter a nova crença, manter o novo tipo de pensamento. E é exatamente isso que o livro traz. Você pode ler o livro completo, aqui está a minha resenha sobre esse livro, você pode
veio outra visão sobre esse tema, sobre esse livro, com meu amigo Fernando, você pode se cadastrar no link aqui embaixo para receber o PDF da minha estrutura, do meu resumo. Eu resumi todo esse livro aqui em 5 páginas, tá? A ideia central está em 5 páginas, então você vai poder baixar, é só clicar, se cadastrar e eu vou enviar para você o PDF, vou enviar para você o link do podcast, do áudio, para você escutar o meu bate-papo com o Fernando. E também, toda vez que eu publicar um novo vídeo sobre esse tema, você vai receber, vai ser notificado por e-mail com o link do YouTube, o PDF e o podcast. Tá joia? Então espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo sobre a próxima resenha. Um abração e até lá.